Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Vamos falar sobre uma disciplina que eu julgo muito importante, muitíssimo importante, que é a direção defensiva. Uma disciplina comportamental que chama a responsabilidade do condutor, do motorista, chama para si essa responsabilidade. E a partir daí a gente tem a noção, a gente tem a ideia de que a responsabilidade do trânsito seguro está em nossas mãos. Por isso que eu julgo essa disciplina, que é a direção defensiva, como muito importante. Então vamos lá, acompanha comigo aí. Direção defensiva. A direção defensiva, o conceito de direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros condutores e das condições adversas. Então tá aí o fundamento, né, que é o objetivo, o conceito da direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidente. A primícia da direção defensiva é evitar um acidente. E aí, esse evitar acidentes, não importa se foi um erro de um condutor, não importa se um outro condutor errou, e não importa também se você entrou em uma condição adversa. A gente vai ver o que é condição adversa lá na frente, mas já para a gente ter uma noçãozinha de que precisamos fazer o máximo para evitar que o acidente ele aconteça. Então, a gente percebe por essa imagem ali, essa primeira imagem de cima, um carro que está tentando ultrapassar outro ali, em tese, ultrapassando o outro. Nós temos aí placa de proibido ultrapassar, faixa dupla contínua, é uma curva, e ainda assim o condutor, ele tentou ali ultrapassar. Então, não importa se uma outra pessoa errou, o importante é que façamos a nossa parte defensivamente para que o acidente ele não aconteça. Uma atitude segura ali para aquele condutor seria ele tirar o condutor do carro da direita, o carro branco. Seria ele tirar o pé do acelerador e permitir que o outro veículo ultrapassasse ele com segurança. É aí que entra a direção defensiva, essa segurança aí que a gente precisa. A direção defensiva ela pode ser de dois tipos. Então, tem direção defensiva corretiva e a direção defensiva preventiva. Então, tá aí a corretiva é a atitude do motorista ao se defrontar com a possibilidade de um acidente, corrigindo situações não previstas. Na direção corretiva, ele já está no trânsito e agora a situação de risco apareceu. É o exemplo anterior. Deixa eu até voltar o slide aqui. Ó. É o exemplo anterior. O condutor branco está aqui dirigindo em sua mão de direção tranquilamente, de repente surge aí um outro veículo tentando ultrapassar e agora o que ele faz para corrigir? Como que esse motorista do carro branco utiliza a direção defensiva corretiva? Simples, freando um pouquinho, tirando pelo acelerador e viabilizando o retorno desse motorista aí do carro prata. Então ali é um exemplo aí prático de direção defensiva corretiva. A direção defensiva preventiva, que é outro tipo de direção defensiva, é a atitude permanente do condutor em evitar acidentes. Quais seriam essas atitudes permanentes? Consulta de retrovisor, estar atento ao que acontece nas laterais do veículo, na frente e atrás do veículo. Então, são essas atitudes permanentes do motorista em evitar acidente. Se antecipar diante de algumas situações de riscos, prevendo algumas situações de risco. Tudo isso aí é direção defensiva preventiva. Muito tranquilo, muito fácil aí de dirigir defensivamente desse jeitão aí. A direção defensiva preventiva tem algumas características. A preventiva, ela antecipa o risco, baixa o risco, exige pouca habilidade e é recomendável. A direção corretiva não antecipa o risco, alto risco, exige muita habilidade e não recomendável. Então, a gente faz aqui se a gente traça um paralelo entre a direção defensiva preventiva e a corretiva, a gente vê aí que a direção defensiva, a preventiva, ela antecipa o risco e a corretiva ela não antecipa porque o risco já aconteceu, a coisa já aconteceu, já está ali do meu lado, se instalou do meu lado. Então agora eu preciso agir de forma a evitar o acidente. A direção preventiva, fazendo um paralelo ainda, ela é de baixo risco, porque eu já me antecipo antes. Eu já imaginei que algo poderia acontecer antes. A direção defensiva corretiva ela é de alto risco, porque a situação ela já está patente, ela está do meu lado. Ela já é iminente. E agora eu preciso corrigir. Então, por isso que ela é de alto risco.
A direção preventiva ela exige pouca habilidade porque, em tese, você já se antecipou, você já sabe o que fazer. Então, entre frear de vez, entre buzinar, aquela buzina prolongada, como muita gente faz quando se assusta, então é melhor você dar uma freada bem antes, se antecipar diante do risco, porque isso aí é muito melhor para você, para sua saúde, para o seu veículo. Já a direção defensiva corretiva, não, ela exige muita habilidade por parte do motorista. E a direção defensiva preventiva é recomendável e a corretiva não é recomendável porque ela coloca em risco a segurança do trânsito. Não, é claro que em algumas situações você vai passar pela corretiva e você vai sair bem, mas o ideal mesmo é que você pratique a direção defensiva preventiva, muito melhor, sem comparação. Com relação ao comportamento, o condutor defensivo, ele abre mão do seu direito em prol da segurança. O condutor defensivo, ele abre mão do seu direito em prol da segurança. No trânsito, de modo a priorizar a segurança, o bem-estar e a vida. Então, é aqui uma atitude, levando em consideração o caminhão, né, motorista do caminhão de gás ali, olha o gás, motorista do caminhão do gás, ele agiu de forma defensiva. Ele abriu mão do seu direito, que era trafegar em uma via na sua pista de rolamento, velocidade compatível. Ele abriu mão, foi para o acostamento, porque para ele é muito mais importante, foi muito mais importante, prezar pela segurança, prezar pela vida. Ele abriu mão de um direito seu e até cometeu infração, né? Se você perceber ali, o motorista do caminhão está cometendo infração, que é trafegar pelo acostamento. Ali o artigo 193 do Código, ele prevê multa aí de R$ 880,41. No artigo 193 do Código. Então, é multa, ele cometeu a infração, mas para ele é muito melhor a infração ou a possibilidade de uma infração do que ele perder a vida ou colocar em risco a vida dos outros. Então, ele é um condutor defensivo, um comportamento louvável desse motorista do caminhão aí. Aqui, característica de um condutor defensivo. Então, o condutor defensivo, ele é educado, é gentil e é cortês. Então tá aí, são características de um condutor. Cai na sua prova, questões como essa de características do condutor cai na sua prova. Conhece e respeita os seus direitos e deveres. Então ele sabe dos seus direitos, sabe dos seus deveres. Porque muita gente por aí só menciona, só fala que tem muito direito e conhece muito bem os seus direitos, só que ninguém fala que conhece os seus deveres. Pouca gente fala que conhece seus deveres. Então, o condutor defensivo, ele conhece e respeita seus direitos e deveres. Prefere a segurança em vez da razão. Então, ele prefere a segurança, para ele a segurança é muito mais importante do que ele estar certo. Entre estar certo e estar seguro, ele opta em estar seguro. Geralmente é um bom cidadão, respeita as leis de trânsito, respeita porque conhece, porque passou pela disciplina, legislação de trânsito e aplicou a legislação de trânsito em sua vida. Então, por isso que ele respeita as leis de trânsito. É prudente, sensato e amigo. Então, amizade, prudência e sensatez nunca é demais, ainda mais no trânsito. Aí tem que se aflorar mesmo a prudência, a sensatez e a amizade, né? Tratar todo mundo aí como conhecido, como amigo, para que o trânsito vá bem. Com relação a automatismo, o que é automatismo? O que se entende por automatismo? Existe automatismo correto? Existe automatismo incorreto? O automatismo, ele é algo que é automático, algo que você faz automaticamente sem perceber. Como, por exemplo, se você perguntar para um motorista quando ele se desloca da casa dele para o trabalho, quantas vezes ele pisa no freio, ele não vai saber dizer. É impossível falar para você quantas vezes ele colocou o pé dele no pedal de freio, porque foi automatismo, foi algo automático. Pergunte ao motorista de ônibus que dirige aí uma jornada de 8 horas, 9 horas por dia, quantas vezes ele troca de marcha durante o dia. Aliás, diminua um pouquinho, vamos pegar leve, né, porque já é um trabalho estressante. Pergunte para ele quantas vezes ele botou a primeira marcha. Ele não sabe, porque é algo automático, ele está usando o automatismo. Só que automatismo a gente pode mudar também para uma palavra pejorativa chamada de vício. Então a gente pode substituir a palavra automatismo por vício. É algo que você faz sem perceber, isso é vício também. Automatismos corretos. Então, automatismo correto, posicionamento das mãos no volante, trocar de marcha no tempo certo, correta utilização dos pedais e também postura correta ao dirigir.
O posicionamento correto das mãos no volante, quando você vai dirigir um veículo automotor, quando você vai dirigir um automóvel, como se você estivesse imaginando um relógio analógico e esse relógio estivesse na hora de 9h15, o horário de 9h15. Então, ó, perceba que aqui, ó, imaginando o relógio analógico no volante, o ponteiro pequeno está aqui para a esquerda, da mão do motorista, e o ponteiro grande está para a direita, 9h15. Parece com o de cima, não parece? Ó, parece com o de lá de cima. Então, posição correta das mãos no volante é 9h15, cai na sua prova. Não é 10 para as 10, não é 10 para as 4, não é 11h25. Posição correta no volante, ó, é 9h15. E é o que vai ser cobrado na sua prova. É o que está no manual e é o que é cobrado na sua prova. Troca de marcha no tempo certo, você tem que trocar de marcha no tempo certo. Existem 2 equipamentos no seu painel que você pode utilizar para trocar de marcha no tempo certo. Um é o velocímetro. Você pode utilizar o velocímetro para você trocar de marcha. E o outro é o tacômetro. Tacômetro. Então são 2 equipamentos no painel do veículo que você pode utilizar para trocar de marcha no tempo certo. Tacômetro ou contagiro, chama de contagiro também o tacômetro. Ou RPM. Então você pode utilizar tanto o velocímetro quanto o tacômetro para trocar de marcha no tempo certo. Correta utilização dos pedais. Vai cair na sua prova. O condutor precisa parar o seu veículo. Pisa primeiro no freio ou pisa primeiro na embreagem ou continua acelerando? Então a resposta é pisa primeiro no freio e embreagem só lá no finalzinho. Então não pisa na embreagem primeiro é no freio, tranquilo? Vamos lá. E postura correta ao dirigir. Vou dar aqui uns exemplos de automatismos que são incorretos. Muita gente utiliza esses automatismos e o manual de direção defensiva, ele informa que essas formas, esses automatismos, esses vícios, eles são incorretos. Não sinalizar ao mudar de direção. Muita gente dirige assim hoje, não sinaliza. Vai entrar para a esquerda, não sinaliza. Vai entrar para a direita, não sinaliza. Vai entrar para a esquerda, sinaliza para a direita. Ou então liga a seta para a esquerda e vai com ela ligada por um longo período. Então muita gente está utilizando de descaso com a sinalização. E sinalização é obrigatório, deixar de usar é infração. Segurar o volante com apenas uma das mãos, infração média. Tem que segurar o volante com as 2 mãos. Lembrando que posição correta de segurar o volante é relógio analógico 9h15. Descansar o pé no pedal de embreagem, como esse cidadão aqui, ó, dirigindo com o pé apoiado no pedal de embreagem. Não pode, desgasta o veículo. Não pode. E utilizar a embreagem ao invés do freio, que a gente falou logo no início. Então, descansar o pé não pode. É importante que o seu pé esteja ou aqui, ó, no quarto pedal, que é um pedal fictício, ou que esteja na parte de baixo. O seu pé não pode estar apoiado no pedal de embreagem. Isso desgasta o kit de embreagem. E, consequentemente, vai trazer um dano aí para o seu veículo e um dano muito maior para o seu bolso. Então, fique atento aí. Aquele abraço, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau, fui.